Bom dia, pessoal! Hoje é domingo. Domingo é dia de preguiça. Ai, por isso eu estou aqui na cama ainda, quase dormindo, descansando. Minha semana foi muito cansativa. Temos visita no vídeo. Se for ver, daqui a pouco a outra vem também. Hoje nós vamos falar sobre hipnose. Hipnose principalmente para crianças especiais, crianças agitadas, com TDAH. Nós vamos falar muito sobre isso. A hipnose, ela é muito... o termo hipnose, ele é tem muito preconceito em cima dele, né? Porque as pessoas acham que vão perder a consciência, que vão virar macaco, que vão comer cebola com gosto de maçã, nada disso. Essa semana eu estive conversando com meu filho e a gente conversou muito sobre o quanto eu fiz hipnose nele enquanto criança, sem perceber que era hipnose. Ele é autista, ele hoje tem 19 anos, é independente, ele trabalha, estuda, ele tem autismo leve, mas nunca deixa de ser autismo, né? Ele tem crise, ele tinha muito movimento repetitivo, foi tratado com terapia de condicionamento comportamental. Hoje ele não tem mais movimentos repetitivos, ele consegue controlar. E a gente vai conversar sobre, especificamente, como a hipnose pode ajudar casos de crianças especiais e crianças agitadas ou com TDAH. Bom, o que a hipnose é? A hipnose é, na verdade, um tratamento do seu subconsciente. A hipnose na criança, ela é um importante aliado. Ela quer participar, gente. Tem que deixar a bichinha participar, senão ela morre. Essa é a Nutella. A hipnose na criança, ela é muito fácil de você atingir ao ponto desejado, porque a criança, ela tem ainda o lado do cérebro da criatividade muito exacerbado. Então, quando a gente consegue, primeiro que a gente consegue chegar ao transe da criança muito mais fácil, a gente consegue chegar ao ponto de trabalhar com técnicas de hipnose com elas muito mais fácil. E segundo, como a parte do cérebro da criatividade da criança é muito exacerbado, a gente consegue transformar com reforço positivo e outras técnicas o comportamento da criança. Então eu vou dar aqui algumas dicas que eu fazia com o Ian e que hoje eu sei que eram técnicas de hipnose e que eu nem sabia e que deram certo, tanto que hoje o Ian trabalha, ganha bastante dinheiro com o trabalho dele. Ele sempre teve consciência da condição dele, né, de transtorno de autismo, né, do transtorno do espectro autista. E ele sempre, com essa consciência, ele conseguiu, através de relaxamento, de auto-hipnose, ele desenvolveu a auto-hipnose, se levar para outros lugares, se sair do ambiente que estava lhe fazendo mal para conseguir se transmutar. Bom, então vamos lá. Primeira dica. A criança, quando vai dormir, ela está num estado de semiconsciência. É o momento certo para vocês, mãezinhas e paizinhos, começarem a fazer o reforço positivo. O que é o reforço positivo? É falar palavras de apoio, de reforço, de fortalecimento moral da criança, dizendo para elas que elas são vencedoras, dizendo para elas que elas não precisam escutar as crianças que falam que elas são isso ou aquilo, falando que elas têm competências maravilhosas, falando para elas que elas conseguem atingir os objetivos, sejam eles quais forem, falando para elas que elas são talentosas, falando para elas que todo mundo tem um talento maravilhoso escondido dentro de si.
E aí vocês começam a trabalhar aos poucos com esse reforço positivo, que deve ser feito todo dia, para descobrir qual é esse talento. No caso do meu filho, eu descobri que era línguas e música. Ele hoje fala 3 línguas fluentes e mais 2 ele lê e entende. Mas 3 línguas são fluentes, que é o inglês, que é absolutamente nativo, o espanhol e o japonês. Todas 3 autodidata. Então, assim, a gente vai descobrindo. A segunda dica é a hipnose, o relaxamento para quando a criança está muito agitada para a hora de dormir, principalmente as crianças que têm dificuldade de dormir. Você vai deitar a criança, vai colocar a criança num lugar confortável, na caminha dela, com os ursinhos. Normalmente criança tem um brinquedo que ela gosta mais, tem um ursinho, um travesseiro. O Ian tinha um rolo gigante, que ele dormia só agarrado com esse rolo gigante. Então, deixa a criança ficar bem à vontade com aquele rolo. Manda a criança fechar o olho e pergunta para ela: aonde que você gostaria de estar neste momento? A criança vai falar, obviamente deve conhecer o lugar, né? Porque a criança vai pegar uma referência que ela conhece normalmente. E se ela não pegar uma referência que ela não conhece, é imaginação. Então vale tudo. Você entra na imaginação junto com ela. E aí você vai com ela para esse lugar, imaginativamente, e começa a brincar com ela nesse lugar. Por exemplo, a criança falou que foi para um parque. E aí você calmamente, com uma voz calma, com uma voz tranquila, abaixa o tom de voz, se acalma e fala: então, agora nós acabamos de chegar no parque. O parque está com a grama bem verdinha. O sol, apesar de estar brilhando no céu, não está muito quente. A gente está muito feliz. Eu trouxe comida, um monte de lanchinhos para a gente fazer um piquenique delicioso. Estamos montando o nosso piquenique enquanto você brinca com a sua bola, com o seu brinquedo. E aí você vai criando toda uma história, envolvendo a criança, envolvendo coisas que ela gosta de fazer. Ao término daquilo, durante aquilo, você vai falando, vai relaxando, vai sentindo o vento, vai sentindo a paz. Muito provavelmente, durante esse relaxamento, a criança acaba dormindo. Se ela não estiver dormindo, você, durante o relaxamento, você vai fazendo sugestionamento. Agora você está ficando com sono. Não tem problema. Pode dormir. Dê apoios positivos e reforços de ordens do que você quer. Vá dormir agora. Você está com sono. Você precisa descansar, que amanhã será um longo dia. Amanhã teremos mais divertimento. E dessa forma a criança vai se desligando e vai caindo no sono. Bom, então, a hipnose do reforço positivo, a hipnose do relaxamento, especialmente para as crianças que têm dificuldade de dormir, e finalmente a crise. A crise em crianças, especialmente com autismo, é muito comum. E aí é tentativa e erro. Infelizmente a gente tem que entender, muitas mães sabem, né? Mas você tem que entender o que a criança gosta de fazer. Aos poucos eu fico percebendo que Ian, quando estava muito agitado, quando ele entrava no banho e ele ficava horas no banho, ele saía do banho bem mais calmo. Tinha que ser banho frio. E ele saía bem relaxado, bem calmo, pronto para dormir de novo. Então, toda vez que ele entrava na crise, eu comecei a testar o banho. Eu levava ele para o banho,
tirava a roupa dele e colocava ele no banho. E a crise passava na hora. E aí eu comecei a fazer isso. Quando era crise braba mesmo, daquelas incontroláveis, eu colocava ele no banho com roupa e tudo. E a crise instantaneamente passava. Eu já tive casos de amigos que a crise era cortada com brinquedos, com música, com batuque, com um brinquedo de batucar. Então, o objeto, você tem que descobrir algum objeto que tire da atenção. Por exemplo, vocês viram aqui, né? Essa coisinha aqui, ó, que tá deitada aqui do meu lado. Eu tenho 2 labradoras dentro do apartamento. E o que eu faço quando elas estão brigando? Eu pego um pandeiro e toco. Para quê? Para tirar o foco. Porque elas estão brigando e elas, quando brigam, elas se machucam. São 2 fêmeas. Quando eu bato o pandeiro, eu tô tirando o foco, a atenção, e elas ficam paralisadas. E aí eu falo, quem quer queijo? Acaba a briga. Quando a criança tá no meio de uma crise, a melhor técnica de hipnose é você tirar do foco da crise. Então, oferecer algo que ela gosta. Vamos tomar um sorvete. Fazer um barulho. Vamos tomar um banho. Pegar a criança e colocar lá dentro do banho. Pegar um bichinho e começar a brincar com o bichinho dele. Pegar uma música que ele goste e começar a tocar, mesmo que baixinho. Então, toda vez que a criança entrar em crise, você conseguir tirar a atenção dela com um processo que realmente tire o foco, ajuda. Eu faço isso com qualquer coisa. No outro dia, eu estava num curso e a menina estava insistindo numa coisa, insistindo, e todo mundo contra. Eu peguei e dei uma sapateada. Todo mundo parou e ficou me olhando. A garota parou de falar. Eu, obrigada pela atenção. E saí. Daquele momento em diante, ela perdeu a linha dela de raciocínio, de implicância, de brigar com todo mundo, e a paz reinou no grupo. E eu fui fazer meu xixi, saí de cena, eu consegui o que eu queria, que é tirar o foco da pessoa da confusão. Uma pessoa está chorando desesperadoramente do seu lado. O que você vai fazer? Toca na cabeça dela. Ela vai achar aquilo mega estranho. Vai tomar um susto. Você tirou o foco. Sempre que houver alguma coisa que te fuja o controle, não adianta você se desesperar junto. Tira o foco daquilo. Tem um ditado que diz que um remédio para um doido é outro na porta. Pode até parecer meio rude, mas não é. Se você fizer uma coisa bem doida, como sapatear, como colocar uma música, como colocar uma coisa completamente fora do contexto, pegar a criança e colocar dentro de um banho frio, com roupa e tudo, muda o foco. Tudo quebra a rotina da crise. Volto a dizer, meu filho hoje tem 19 anos, trabalha, estuda, tem uma crise, 2 crises no máximo por ano, e absolutamente ele se controla, ele já sabe, quando ele entra em crise, ele já corre pro banho, ele já se autocura. Então é importante que a gente tenha processos de conhecimento e dê ferramentas para os nossos filhos, que eles consigam se conhecer para se autocurarem. O vídeo de hoje é muito curtinho, foi uma dica muito rapidinha. Se você tiver ainda dúvida sobre hipnose, sobre como tratar de crianças autistas, a minha experiência, assim, foi do nada.
né? Eu me senti muito perdida, como toda e qualquer mãe, quando recebe um diagnóstico de uma criança que é autista, se sente perdida. E eu recebi o diagnóstico e logo depois eu me separei, então fiquei sozinha nessa lida, nesse processo. Então, se você tiver dúvida, me manda inbox, me manda aqui, ó, embaixo. Eu responderei com imenso prazer, que eu acho que partilhar conhecimento é você trazer para si também boas energias. Sobre hipnose, qualquer dúvida também, eu vou começar a gravar bastante vídeo de hipnose. A hipnose é um processo maravilhoso, que a gente pode curar todo e qualquer demanda que a gente tenha. Então se inscreve aqui no canal e preste bem atenção. Eu estou dividindo, eu falo sobre muitas coisas. Eu falo sobre gestão, eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre criação, eu falo sobre mãe e filha, minha relação com a minha filha de 16 anos, aborrecente total. Falo sobre hipnose, falo sobre criação. Então se inscreve no canal, tá tudo categorizado. Então quando você receber a mensagem que eu coloquei um vídeo, vê a categoria que esse vídeo tá e não perca o que te interessa. Não deixa de assinar, não deixa de curtir e não deixa de compartilhar. Um beijo no coração de todos e até a próxima. E vamos dormir, vamos descansar, que hoje é domingo, a gente merece. Beijos e até a próxima.